Boa noite, meus queridos e amados irmãos. Nesse momento, no silêncio desta noite, vamos levando mais uma doutrinária do nosso Centro Espírita Centelha Divina, que vem com o nosso irmão Robson Ferrer. E o tema dele hoje será livre. Antes, porém, vamos ler um trecho do livro Espírito da Verdade, que tem o título Verdade e Crença. Jesus lecionou a verdade em todas as situações da peregrinação messiânica. A todos concedeu o amor puro, bênçãos de luz e de bem para a eternidade. Provou com os próprios testemunhos a excelência de seus ensinos. Ministrou a caridade simples e natural, sem melindrar ou ferir. A cada qual apontou a lógica real das circunstâncias da vida. E a ninguém enganou. Não sofismou por nenhuma razão. Perdoou sem apresentar condições. Cedeu benefício de todos. Não temeu, nem vacilou, nem indicar a realidade e nem fugiu de demonstrá-la no próprio exemplo. De ninguém reclamou o sacrifício a si mesmo. Não permaneceu em posição de neutralidade. Definiu-se. Cabe, portanto, a quem recolhe os dons divinos da claridade evangélica amar e perdoar, construindo o bem e a paz, ensopando ostensivamente a vida cristã na elucubração da teoria, no esforço da ampliação. E se possuímos a luz da verdade, por que não lhe seguir a rota da luz? Emmanuel. Esta lição é para nós fazermos as nossas reflexões. Então, meus irmãos, no silêncio desta noite, das nossas reflexões após essa leitura e a palestra do nosso irmão, nós podemos fazer uma reflexão a respeito de como está o nosso planeta e como estamos todos nós nessa circunstância dessa guerra nuclear, ou dessa guerra viral, contra a guerra nuclear. Como é que nós estamos nos comportando? Como nós estamos olhando para Deus e pensando o que de Deus? Muitos pensam que Deus vem com as ira e etc. Não, meus irmãos. Façamos as nossas reflexões e olhamos as nossas condições reencarnatórias, os nossos passados tenebrosos, e veja as oportunidades que Deus nos dá por amor. Deus nos ama e espera pacientemente nós acordarmos e começar a andar em direção à nossa angelitude. Por isso, façamos o silêncio na alma e buscamos ver a grandeza desse Deus que Jesus nos diz que é o nosso Pai. Então, meus irmãos, vamos atentamente ouvir a voz do nosso irmão Ferrer, que vai trazendo essa doutrinária de hoje, que é exatamente a sua escolha. Mestre amado Jesus, estende as tuas mãos, Senhor, sobre todos os hospitais do nosso planeta Terra. Todos nós somos irmãos. Todos nós somos da Terra, estamos na Terra e precisamos, nesse momento, dessa tua misericórdia, Senhor. Sabemos que nada é por acaso e que Deus sabe muito bem o que é que nós estamos, nesse momento, merecendo para encontrar conosco e caminhar em direção a Deus. Por isso, lembremos dos nossos irmãos que estão no leito da dor em todos os hospitais, do Marcelo Alcântara,
do Eduardo Alcântara, e dos que já foram, que Deus tenha lá nas colônias espirituais. Pedimos também, bondoso e amado Senhor, pelos nossos irmãos equivocados das cadeias, das penitenciárias, dos manicômios da vida, os moradores de rua, os usuários de droga, aqueles das invasões e os que sofrem indistintamente. Todos nós ainda estamos num planeta de prova e de expiação, preparando-se para a regeneração. Vamos então lembrar da oração que o Mestre nos ensinou, dizendo: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque de vós é o poder, o reino e a glória, para sempre que assim seja. Amigos, boa noite a todos, muita paz, que Jesus nos abençoe agora e sempre. Sejam todos bem-vindos a mais uma doutrinária do Centro Espírita Centelha Divina, a quem desde já agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, em busca da reflexão, do entendimento, do esclarecimento, em torno desta realidade da imortalidade da alma, como espíritos que fomos criados simples e ignorantes para o atingimento da perfeição. Em particular, nosso abraço virtual, fraterno, a nossa companheira Gal, que nos fez esse convite e esse desafio para falarmos sobre um tema livre. E pensando nas muitas possibilidades que a doutrina espírita nos oferece, nós escolhemos falarmos sobre um tema instigante, palpitante, necessário e que tem sido motivo das nossas buscas ao longo da nossa trajetória humana e espiritual, desde quando da nossa criação, que é a felicidade. Nós vamos encontrar esse tema em toda a codificação espírita, em particular na quarta parte do Livro dos Espíritos, quando Kardec vai tratar sobre as esperanças e as consolações. E é interessante que nesta quarta parte do livro, que mais tarde surge o céu e o inferno, Kardec inicia falando sobre felicidade e infelicidade relativas, até para a gente poder compreender um pouquinho melhor em torno do que seria uma, do que seria a outra. Antes, porém, convidamos a todos à nossa oração inicial. Elevemos assim o nosso pensamento ao nosso Senhor Jesus Cristo, para que Ele nos abençoe, nos proteja, nos favorecendo com a compreensão e entendimento em torno dessa doutrina palpitante que elucida e esclarece em torno das nossas questões humanas e espirituais. Em particular, Senhor, te pedimos por essa casa de Deus, trabalhadora do bem, que é o Centro Espírita Centelha Divina. Que Deus abençoe a todos os trabalhadores, todos os frequentadores e aqueles outros que aqui se encontram no chat, participando dessa nossa reflexão em torno desse tema proposto, que é felicidade. Assim, com votos de paz em nossos corações, damos por abertos os trabalhos da noite de hoje, com votos de muita paz. Que assim seja, e muita paz. Mais uma vez, boa noite a todos os companheiros que estão chegando, os que já estavam ao nosso encontro dessa noite, no qual tem por objetivo nós falarmos sobre felicidade. E felicidade
é um tema que faz parte, conforme dissemos, da nossa própria condição humana, considerando que Jesus, que é o nosso modelo, nosso guia, nosso representante maior de Deus na Terra, ele nos propôs que nós fôssemos perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celestial. E essa perfeição, de acordo com o nosso entendimento, não é outra que não seja a conquista desta felicidade plena, porque ora ainda não a possuímos, e certamente levaremos um bom tempo para alcançá-la, considerando que nós ainda estamos em processo de aprendizado, de conhecimento, mas, sobretudo, da vivência das leis de Deus. E o que nos facultará essa felicidade plena, conforme veremos a partir de algumas perguntas e respostas do Livro dos Espíritos, é a nossa vivência das leis de Deus. Não basta tão somente um entendimento intelectual, intelectivo, cognitivo, mas, sobretudo, a aplicação dessas leis divinas, as quais Jesus nos propôs quando esteve aqui conosco. Sobretudo aquela em que ele vai considerar como sendo o maior e o primeiro de todos os mandamentos da lei, que é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, por extensão, que se assemelha ao primeiro, que amássemos ao nosso próximo como a nós mesmos. E quanto mais desenvolvemos esse sentimento de amor, mais nós nos sentimos próximos de Deus e, consequentemente, esse estado de felicidade real, verdadeira, não é esta transitória a qual vivemos e buscamos muitas vezes, vai nos favorecer essa compreensão aquilatada em torno do sentido da vida. Não é sem outra razão que o tema sempre fez parte das pautas, das discussões, das reflexões dos homens, das mulheres, de todos os períodos da humanidade pelas quais nós já atravessamos através dessas multifárias reencarnações. Em particular, antes de vermos as perguntas do Livro dos Espíritos, nesta quarta parte, em que Kardec vai tratar sobre as esperanças, as consolações, em que ele traz como subtópico, primeiro, exatamente felicidade e infelicidade relativas, eu queria apresentar para vocês esse livro que chama-se O Livro da Felicidade, da Sua Santidade Dalai Lama, em que ele vai discorrer em torno de como se alcançar esta felicidade. Por sua vez, ele também nos oferece esse outro livro, em que ele intitula como sendo A Arte da Felicidade em, em um mundo conturbado. E aqui é uma pergunta bem interessante que nós poderíamos até pensar como sermos felizes diante de um mundo tão conturbado, no qual nós ainda estamos vivenciando as nossas experiências humanas. E um outro, não tão diferente quanto, é como praticar esta felicidade, porque o budismo, de alguma sorte, ele vai trabalhar basicamente sobre esta questão: como alcançarmos a nossa felicidade. Porque quanto mais felizes nós somos, menos vivemos dos sofrimentos que ainda nos atingem, que ainda fazem parte das nossas experiências humanas. Então, não apenas a doutrina espírita, mas como o budismo, como o catolicismo, como as doutrinas evangélicas e todas as doutrinas outras espiritualistas, elas focam nesta questão: como ser feliz, como atingir a felicidade. E certamente eu, vocês que aí estão do outro lado da tela, já pensaram, já desejaram e igualmente estão em busca dessa felicidade. Porque, acreditem ou não, tudo que nós fazemos tem como intuito a busca dessa sensação, desse estado de felicidade, que podemos considerar como sendo um sentimento a ser alcançado por todos nós um dia. É verdade que
Esta felicidade, como esta infelicidade, ela é relativa, porque vai depender do nível de compreensão, de entendimento que nós temos em torno da verdade que liberta, que transforma, que aclara, que expande a nossa consciência em torno da finalidade da vida, conforme propôs o próprio Cristo, quando em duas passagens ele vai nos dizer que deveríamos conhecer a verdade para que ela nos libertasse. E, ao mesmo tempo, ele iria dizer, quanto à questão da felicidade, que ela não se encontrava nem aqui, nem ali, nem acolá, mas dentro de cada um de nós. E é interessante que durante toda a estrutura da sua mensagem evangélica, ele propôs como base do alcance dessa perfeição sermos bem-aventurados. Ele começa o Sermão da Montanha justamente se reportando àqueles que seriam, dentro do seu entendimento, dentro da sua pedagogia do amor, os felizes, porque bem-aventurados implicam necessariamente naqueles que alcançaram a felicidade plena, não a felicidade transitória de um mundo como o nosso, ainda de provas e de expiações. Então ele vai dizer que bem-aventurados os puros de coração, que bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os mansos e os pacíficos, bem-aventurados os que choram, e todas aquelas outras bem-aventuranças que levariam o homem, o indivíduo, quando praticasse, a esse estado de felicidade que ele veio nos legar e nos propor. Não necessariamente, como ainda dentro do nosso entendimento, a felicidade transitória alcançada pelas conquistas das coisas materiais, como propõe a doutrina hedonista, em que para sermos felizes nós precisamos acumular, nós precisamos viver dos prazeres do mundo, que nós precisamos nos entregar de toda a sorte a tudo quanto possa nos trazer prazer, sem pensarmos muitas vezes nas consequências dessas escolhas, porque o próprio Cristo disse também que a semeadura seria livre, mas a colheita obrigatória. Então, quando Kardec, nesse primeiro subtópico do capítulo do primeiro capítulo do livro 4 do livro Deus Espíritos, ele vai considerar como felicidade e infelicidade relativas, porque aquilo que a princípio parece ser para nós felicidade, pode ser logo mais, momento seguinte, um estado de infelicidade. E quantos não são assim? Que acreditam que ao conquistar aquele bem, aquele desejo, aquele objeto de desejo, seriam ou alcançariam a felicidade. E assim eles os fazem, alcançam, para logo mais se sentirem satisfeitos, infelizes, perturbados, inquietos, estão insatisfeitos por aquela conquista que provavelmente lhe trariam felicidade, mas que, no entanto, já se sente insatisfeito e infeliz e vai em busca de uma outra necessidade, de um outro objeto de desejo. E assim nós passamos toda uma encarnação, toda uma existência, quando não múltiplas reencarnações ou existências corporais, na tentativa de sermos felizes. Mas o que verdadeiramente nos traz felicidade? Essa é uma questão, podemos assim dizer também, que nós não encontraríamos uma resposta única que pudesse abranger a todas as expectativas de todos os indivíduos, porque felicidade é relativa, vai depender do nível de compreensão, de entendimento que eu tenho a respeito de mim mesmo enquanto ser e daquilo que eu coloco como sendo motivo de felicidade. A exemplo de muitos que acreditam que ser feliz é ter a casa própria, é ter a possibilidade de conhecer o mundo viajando, que é a possibilidade de realizar um curso fora do país, alcançar um bom emprego com um bom salário. E muitos executam a ação
para o alcance desses objetivos e os alcançam, é fato. Mas ainda assim descobrem, logo depois, que apesar de conquistado aquele desejo, mas continuam infelizes. Ou que deles vieram logo depois momentos de infelicidade, de inquietação, e que eles se culpam, se arrependem de terem conquistados. Se eu soubesse, melhor seria não tê-lo. Quantos não dizem isso? Quantas vezes também já não pensamos dessa forma? Então é preciso que a gente entenda ou parta do princípio de que felicidade ou infelicidade depende do olhar, da maturidade psicológica, espiritual que eu tenha frente àquilo que eu considero como sentido da vida, o sentido de vida. Porque, de acordo com o Dalai Lama, essa felicidade ou essa prática não pode ser colocada apenas para as coisas de fora de nós mesmos, para as buscas exteriores. Que esse livro da felicidade, conforme aqui apresentamos para vocês, é uma proposta de uma auto-internalização, de um auto-encontro, de auto-percepção. Daí, relembrando a citação feita um pouquinho antes, quando Jesus disse que a felicidade não estava fora, mas dentro de nós mesmos. E para você encontrá-la, tal qual encontramos um tesouro que nós precisamos escavar a terra para encontrá-lo lá nas profundezas onde fora colocado, igualmente a felicidade ela precisa ser buscada dentro de nós. Para tanto, vamos precisar desse mergulho interno. Voltar o olhar para nós mesmos, nos percebermos, sobretudo e principalmente, filhos de Deus. Porque, do contrário, nós vamos acreditar que aquilo que para mim é felicidade e que eu alcancei a longos custos e com muito sacrifício, deixou de ter para mim esse estado, essa sensação de felicidade. Então é importante que a gente comece a reestruturar conceitualmente aquilo que eu tenho em torno do que eu acredito como sendo felicidade. Em que pese, claro, e é preciso deixar isso bem claro aqui para vocês, e para mim também, que a doutrina dos espíritos em si, ela não condena, ela não julga, quer seja a nossa escolha em torno desta busca da felicidade. Porque entendemos que cada qual está no seu nível de apreensão, de entendimento da lei. E somente a maturidade espiritual, que se alcança através do tempo e das reencarnações, é capaz de ampliar o sentido da vida. Tal qual acontece conosco mesmo, quando no nosso processo existencial. Porque quando crianças, nós tínhamos uma ideia do que seria felicidade. Era estarmos ali, possivelmente, em torno dos nossos pais. Eram as nossas referências de felicidade. Depois nós crescemos um pouquinho mais e passamos a entender que felicidade era ter brinquedos, coisas materiais. Um pouquinho mais adiantado, enquanto jovens, pré-adolescentes, passamos a entender que felicidade era curtir a vida, sair, ter amigos, realizar coisas, ir para o shopping, ir para o cinema, sabe? Passar um final de semana na casa dos amigos e por aí vai. Era a sensação que nós tínhamos de felicidade, de curtir a vida. E quantos são jovens que assim atribuem essa busca pela felicidade? E fazem isso. Embora não sejam todos, mas um contingente considerável assim o faz. Mas adultos percebemos que a felicidade não é propriamente isso, embora neles possamos obter sensações de felicidade. E aí a gente começa a entender que a felicidade é nós termos uma vida mais assegurada do ponto de vista econômico, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista familiar, nos casamos, procriamos, perpetuamos a espécie,
Vamos vivendo as nossas vidas e as nossas necessidades pelo trabalho realizado, apesar de que nem sempre eles nos tragam prazer e felicidade, mas como uma imposição da sociedade, uma necessidade de sobrevivência. Nós vamos trabalhando com gosto a contragosto, e aí o tempo passa, chegamos à senectude, à terceira idade, à melhor idade, e percebemos que tudo aquilo que nós achávamos que era felicidade não era tão felicidade assim, embora muitas delas alcançadas e conquistadas pelo esforço pessoal, mas passamos a compreender de que agora a felicidade é a nossa tranquilidade, a nossa serenidade, a nossa casa, sabe? Tranquila, com o nosso esposo, com a nossa esposa, vivendo a nossa vidinha do jeito que estava ali, ou buscando coisas que, pela situação da própria vida, não foi possível alcançar, a exemplo de fazer uma faculdade, de fazer um curso técnico, de aprender um esporte, de realizar um sonho, de viajar. Então, cada qual vai direcionar a intenção e o sentido da vida em busca daquelas necessidades que alimentaram em torno de toda a existência, como sendo que traria um estado de felicidade. E quantos são os que desencarnam? Retornam à pátria espiritual sem terem alcançado esse nível de felicidade. Que saem da vida, do ponto de vista corporal, com uma sensação de infelicidade. E aquilo que para muitos seria infelicidade, fazendo um contraponto com o próprio subtema, percebem que para muitos seria infelicidade, para outros trouxe, apesar das atribulações, das dificuldades, apesar do sofrimento vivido, das perdas, do trabalho, né, de dedicação, dos limites que a vida ali propuseram, mais uma sensação de gratidão, de recompensa, de felicidade. Porque talvez felicidade esteja diretamente associada ao sentido de gratidão que nós damos às coisas que possuímos, que alcançamos. Mesmo quando estas não são tão boas quanto pensávamos que seriam. Porque tudo traz em si um aprendizado. A vida em si nos traz sempre uma lição. E se eu tenho essa capacidade de alcance de entendimento da lição, e eu sou grato a esta experiência, eu tenho um estado interno de felicidade. Porque felicidade não significa dizer necessariamente ter, deixar de ter. Alcançar ou não alcançar aquele objetivo, aquele desejo. Ainda que nós já tenhamos ouvido falar inúmeras vezes sobre o tema, mas algo que sempre mexe conosco, nos leva a pensar e a refletir. Porque a felicidade é uma condição do ser espiritual que somos. Volto à citação crística. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Está lá no capítulo, só para vocês terem uma ideia, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. No sede perfeitos. E o sede perfeito significa o espírito que alcançou a plena felicidade. A felicidade do espírito imortal e não do espírito encarnado na Terra. Daí Kardec, e mais especificamente voltando a atenção agora para o Livro dos Espíritos e as perguntas que nós escolhemos para fundamentar a nossa linha de raciocínio e de ideias, Kardec começa o capítulo 1 dessa quarta parte na questão 920, questionando. E olha que pergunta interessantíssima.
O homem pode gozar sobre a terra uma felicidade completa? E essa pergunta já nos dá uma ideia de que é possível se gozar na terra um estado de felicidade. Claro, porque nós somos criados para esta condição. Mas ele questiona completa na terra. E os espíritos dizem: não, visto que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. O nosso estágio de evolução não nos permite ainda que nós tenhamos essa felicidade completa na Terra. Até porque o próprio orbe, o planeta, não nos poderia conceber essa condição da felicidade completa. Não estamos de um mundo feliz, mas de um mundo de provas e de expiações. Portanto, aqueles que anseiam, que buscam essa felicidade plena, mesmo no gozo das coisas materiais, não haverá de obter. Daí essa sensação de inquietação, de saciedade, de desejo de ter, de acumular, de insatisfação, muitas vezes, pela conquista almejada. Mas olhem o que os espíritos ainda dizem. Mas, e esse é o ponto fundamental, depende dele amenizar seus males e ser tão feliz quanto se pode ser sobre a terra. E esse é um ponto que, para mim, no que se refere a essa questão, é extremamente fundamental. Não é saber que a Terra é um mundo de provas e de expiações, por isso não teremos a felicidade completa. Isso é fato, pacífico, não tem o que discutir. Mas a segunda parte da resposta é que é importante a gente compreender, para que a gente não tenha a ideia de que Deus nos criou para sermos infelizes. Porque a concepção da maioria de nós, espíritos encarnados na Terra, que nos dizemos seguidores de Jesus, que acreditamos em Deus, é que nós nascemos para sermos infelizes. Até mesmo os espíritas têm essa concepção. Acreditam que os espíritos assim disseram. Por ser um planeta de provas e expiações, nós temos que viver do sofrimento, da infelicidade, porque é o meu karma, e a gente pesa, né, na expressão karma. Eu tenho que viver assim, porque eu estou pagando, porque Deus está me castigando, como se nós ainda vivêssemos dentro daquele princípio da lei do talião, olho por olho, dente por dente. Em que pese que até naquela época de Moisés, Deus não tinha essa concepção do olho por olho, dente por dente. Essa é uma passagem humana e, como tal, no decorrer dos séculos, ela foi sendo aperfeiçoada. Porque em todos os tempos e em todas as épocas, Deus, ele é amor. E ele nos concebe sempre a possibilidade do alcance da felicidade. Voltando à resposta na segunda parte. Mas depende dele amenizar seus males, males esses que foram consequências do seu livre-arbítrio, das suas escolhas, e ser tão feliz quanto se pode ser sobre a terra. Logo, a gente passa a entender, de uma forma racional, que ser feliz ou ser infeliz é uma questão de escolha. A cada um segundo as suas obras. E aí a gente pode se perguntar, o que estamos escolhendo para que os resultados que se tenham seja um estado de felicidade, de infelicidade? O que a gente atribui para as nossas vidas como sendo algo de valor, que nos dá um sentido do alcance dessa felicidade? E quantos são aqueles que, por falta de disciplina, de dedicação, de esforço,
não atenua, não amenizam os seus males, porque acreditam que Deus fará um milagre da renovação, da mudança, que Deus vai tirar de mim todas as minhas dores e vai me fazer uma pessoa feliz. E não me esforço o suficiente para poder ser feliz, tanto quanto se pode ser na terra. E esse ser feliz não significa obrigatoriamente a sempre ter. A que Deus seja sempre favorável aos nossos apelos e às nossas preces, aos nossos desejos. Porque ser tão feliz é aceitar de uma forma resignada, uma resignação ativa. Aí ele vai dizer, Jesus, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Ele atribui aos sofredores um estado também de felicidade. Felizes aqueles que choram, aqueles que sofrem. Mas qual é o entendimento que eu devo ter a essa citação evangélica, a essa bem-aventurança? Eu preciso viver uma vida de amargura, de dores, de lamentações, ser sempre a vítima do que as coisas me acontecem, ou resignadamente entender que no meu estágio de evolução, dentro de um mundo de provas e expiações, esta é a experiência que eu devo ter como sendo a melhor para alcançar um estado interno de gratidão. Lembra-se da gratidão? De gratidão por aquilo que eu tenho, seja na falta, seja na abundância. Porque também tem uma citação bem interessante que me parece que está nessa quarta parte do livro, quando ele vai trabalhar sobre o que é supérfluo, o que é necessário. E a nossa infelicidade, para a maioria de nós espíritos na Terra, seja de forma consciente ou inconsciente, é porque nós vivemos no que é excesso, no que é abusivo, do aquilo que não precisamos e acumulamos desnecessariamente. E Jesus vai propor àquele jovem rico que ele abandonasse, que ele se liberasse de tudo quanto ele tinha de excesso, a mais do que precisava para viver, e o seguisse. E ele não fez. Ele preferiu continuar em busca de novos prazeres e conquistas materiais, vindo logo depois a desencarnar. Porque no nosso estágio de maturidade espiritual, nós vivemos no supérfluo. Basta nós olharmos o que nós temos dentro dos nossos guarda-roupas. Basta observarmos o que nós temos dentro das nossas prateleiras lá na cozinha. E nós vamos ver que, de alguma sorte, nós temos a mais do que precisamos. E aí eu me lembro de Gandhi quando vai dizer que todo aquele que tem, além do que precisa, do que é necessário para viver, é um ladrão. Porque nós estamos tirando de alguém aquilo que eu estou retendo e que não preciso. E que isso mais tarde pode me trazer um estado de quê? De infelicidade, pela consciência de culpa, pelo medo de sermos roubados, de não consumirmos aquele bem, aquele alimento. Quantos alimentos apodrecem dentro da nossa casa? Porque passou do tempo da validade de uso. Porque chegamos no mercado e estava lá a promoção, e ao invés de comprar 2 ou apenas um conforme ordinariamente fazemos, nós compramos 4, 5. Porque o preço estava baixo, eu queria segurar, ter a mais por conta do preço. Legal. Fui feliz porque eu tive uma ação inteligente. Cheguei em casa, honestamente, eu paguei e guardei em casa. O mês passou, o outro chegou, estamos na segunda metade do terceiro mês e a gente continua naqueles 2 que nós consumíamos normalmente nos 3 meses.
E aquele prazo de validade extinguiu-se. Aí o que a gente faz? A gente joga fora, desperdiça. Ou então, por uma imposição do ego, a gente consome. Aí passa mal. A gente não divide. A gente até poderia comprar a mais e dar a um parente, ao vizinho, a uma pessoa necessitada. Não, a gente guarda. E quando alguém vem perguntar se tem, diz, não, não tenho não. É que nem a história do carro do ovo, né? A gente compra a placa de 30 porque é 10. A dúzia antigamente era 12, então a gente pensa assim, bom, eu vou comprar logo 30 porque é o mesmo valor da dúzia. E eu vou ganhar muito mais. E a gente bota na geladeira e quantas vezes o ovo está podre? Passou o tempo da validade dele. Ou a gente come desbragadamente o ovo e passa mal do ponto de vista do organismo. Isso serve para as pequenas coisas, quanto mais para no quesito dos sentimentos, dos valores, porque a felicidade é ter, é possuir. Quanto mais, melhor. Esquecemos que ser feliz está na perspectiva do ser, daquilo que nos traz esse estado de felicidade, de harmonia, de equilíbrio, na falta do ovo, na falta daquele bem que eu poderia ter comprado e que o outro, exageradamente, levou lá na liquidação do mercado e que eu poderia ter um também a mais, pelo mesmo preço que eu paguei. Que eu acho isso muito interessante. Quando você chega no mercado que tem uma liquidação, uma promoção, as pessoas correm, né, de uma forma agressiva às vezes e brigam por conta disso e pegam tantos e colocam no carro, esquecendo que tem gente ali dentro também querendo aquela promoção. Mas egoisticamente a gente consome além. A gente não leva 1, 2 a mais, não, a gente leva 10. Esquece que tem mais 3 ou 4 que gostariam de ter pelo menos 2. Mas como está no carrinho dele, a gente não pode pegar, porque senão dá confusão. Até essa visão egoísta nós temos sobre felicidade. Porque eu fui feliz porque eu consegui aquela promoção. Natal vem aí para a gente ver isso claramente. Mas eu esqueço que tem um irmão meu. Amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a ti mesmo. Amar ao próximo como a mim mesmo, entender que ele tem a mesma necessidade de ter aquela placa de ovo, ou aquela manteiga, ou aquele vestido, aquela promoção que eu, seja qual for o termo. Mas eu quero tudo para mim. É o supérfluo, não é o necessário. Talvez eu nem precisasse, porque na minha casa já tem lá uma outra placa de ovo. Percebe? Então, quando Kardec traz, ou os espíritos trazem a Kardec, mas que depende de nós abrandarmos os nossos males e sermos tão felizes quanto a Terra nos possibilita, é ter esse olhar abrangente para todas as coisas da vida. Não apenas para o umbigo, não apenas para as minhas dores, mas também para o meu entorno. Mas seguindo, ele ainda questiona, na 921, concebe-se que o homem será feliz sobre a terra quando a humanidade estiver transformada, mas até lá, cada um pode se garantir uma felicidade relativa? Essa felicidade completa só quando todos estivermos no mesmo patamar de consciência, o que de alguma sorte não vai acontecer, porque Deus está criando a todo momento. Nós estamos em uma faixa de evolução muito diferenciada um dos outros. Então, até que todos alcancem o mesmo patamar de felicidade, talvez não seja possível. Mas Deus vai o quê? Fazendo o recenseamento. Vai separando aqueles que já podem avançar daqueles que ainda precisam ficar retidos no mundo de provas e expiações. Aí ele vai questionar, voltando ainda. Até lá, cada um pode garantir uma felicidade relativa? Isso pode, todos.
Seja aquele que começa, seja aquele que está no meio, seja aquele que está mais adiante, aquele que chegou ao final. Porque são felicidades relativas. E os espíritos disseram a Kardec, o mais frequentemente, o homem é o artífice de sua própria infelicidade. Olha que coisa interessante. O mais frequentemente, quase sempre, o homem é o artífice de sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, olha que resposta interessante. Ele pode poupar dos males e chegar a uma felicidade tão grande quanto o comporta a sua existência grosseira. Um exemplo para nós, tão comum e citado no meio espírita, é Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier. O alcance dessa felicidade, como homem no mundo, foi ter vivenciado, tanto quanto possível, as leis de Deus. O mais frequentemente, o homem é o próprio artifício, o criador, o escultor da sua infelicidade. Porque não é Deus que atribui felicidade ou infelicidade aos seus filhos. Porque Deus seria injusto. Imagine entregar a mim uma porção de felicidade e a vocês que estão aí me assistindo uma porção de infelicidade. Ou inversamente também pode ser. Onde estaria a justiça de Deus? Mas quando Deus dá a cada um de nós o frasco vazio e diz, agora é com vocês, preencham de acordo com o interesse de vocês. Coloquem dentro dele o que vocês acharem que seja possível de ser felicidade. Aí a gente vai experimentando que nem no laboratório, porque a vida em si é um laboratório, em que a gente bota uma porção achando que é felicidade. Aí a combinação não deu certo, explode. O efeito não foi desejado, a gente tira, a gente botou uma carga a mais. Aí a gente percebe que tem que diminuir a quantidade do sal. Percebe? É como em uma cozinha, pronto. Saiamos do laboratório e adentremos a cozinha, que não deixa de ser um laboratório. Porque ali nós estamos fazendo experimentos da comida. Por mais que você diga assim, eu sei fazer uma boa macarronada, eu sei fazer um bom feijão com arroz. Mas tem dias que as coisas não saem do jeito que a gente quer. A gente pode ter 20 anos de cozinha, mas não quer dizer que nesses 20 anos, nós somos experts no feijão, no arroz, no frango, na macarronada. E quem está começando agora terá muito mais dificuldade, claro, daqueles que já estão há 10, 15 anos. Porque nesses 10, 15 anos, tiveram que experimentar diversas possibilidades. Faziam dessa forma, mudaram para essa, viram uma receita nova, mais interessante, e foram se adaptando. Felicidade é isso. Aí a gente percebe a justiça de Deus. Por que que eu não posso acreditar que Deus deu àquele cozinheiro de 20 anos a sabedoria de fazer um bom feijão com arroz e a mim não me deu? Se aquele primeiro já está há 20 anos dentro da cozinha fazendo com seu próprio esforço a comida. O que Deus não seria justo é que aquele que entrou hoje tivesse a mesma condição, do ponto de vista da experiência, que aquele outro de 20, 10 anos de cozinha, de laboratório, de profissão. Porque a gente vai aprendendo com o tempo na vivência. Olha a importância da reencarnação. Eu até posso, me ver isso aqui à mente agora, até adentrar a cozinha com umas certas habilidades. Eu pegar o manejo mais rapidamente do que outros que também começaram comigo. E a gente percebe isso. São chamados dons, né? Assim que chama? Mas aquelas habilidades, a gente percebe que ele tem aquele dom, aquela facilidade. Por quê? Tem explicação? Tem. Foi Deus que fez ele assim? Não. São conquistas que vêm sendo experimentadas, praticadas, como diz o livro, como praticar a felicidade,
nas reencarnações, em cada existência. Então, uma pessoa que nunca, ou que muito dificilmente na encarnação, praticou a felicidade do desapego, da gratidão, muito raramente vai entrar em uma encarnação grato, com a compreensão de que está no mercado e que tem que dividir com aquele que está ali também, o consumidor, parte daquilo que está em promoção. Porque a ideia inicial é trazer tudo de vez. Quanto mais dinheiro eu tenho para pagar, mais eu compro. Porque a gente gosta de exibir, satisfazer o ego. Então ele vai dizer, praticando a lei de Deus, ele se poupa dos males e chega a uma felicidade tão grande quanto a comporta a sua existência grosseira. Eu acho isso aqui legal. Ou seja, eu posso me tornar, nessa encarnação, um Chico Xavier, uma Mahatma Gandhi, uma Madre Teresa de Calcutá, e tantos outros homens e mulheres que estão aí anonimamente trabalhando para serem felizes, quanto a comporta a sua existência. Não necessariamente para serem vistos pelo mundo, adorados como verdadeiros ícones do bem, homens de bem. Não, dentro de suas casas, cumprindo regularmente com suas obrigações, seus deveres de pai, de mãe, de filho, de esposo, de esposa, de profissional, porque é um estado interno de gratidão pela realização e cumprimento daquele dever. Seja servir o cafezinho, seja limpar a casa, seja atender ao telefone, seja liderar uma equipe, não importa. Eu saio e volto de casa para o trabalho, do trabalho para casa, com essa sensação de gratidão pelo dever cumprido e pela oportunidade que eu tivera naquele dia. E não quer dizer que não haverá atribulações, dificuldades, que meu caminho será sempre limpo, arrumado, tudo direitinho. Não. Na maioria das vezes, existem as tensões, as provas, os reveses, as limitações. E eu estou dando o meu melhor no sentido de fazer com que o resultado esteja de acordo com a lei de Deus. Mas seguindo, por conta do tempo, ele ainda pergunta, a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta a felicidade de um faz a infelicidade de outro. Entretanto, há uma medida de felicidade comum a todos os homens. Olha que coisa interessante. Eu vou repetir para a gente compreender melhor essa questão. Ele deduz o seguinte: a felicidade terrena é relativa à posição de cada um. O que basta a felicidade de um faz a infelicidade do outro. Tipo, eu comprei um carro novo, para mim é uma felicidade, mas para o outro pode ser, pela inveja, um estado de infelicidade, porque, poxa, eu sempre desejei ter esse carro, eu trabalhei, me esforcei uma vida inteira e não consegui. E o outro, não sei nem o que é que ele faz, porque ele só anda em casa, não faz nada e tem dinheiro para comprar esse carro, deve ser roubado, deve estar fazendo algum tipo de propina, coisa do tipo, né? Corrupção, que a gente tende a julgar o outro sem sequer saber quem é o outro. Então, baseado nessa linha de raciocínio, ele pergunta, entretanto, há uma medida de felicidade comum a todos os homens que sirva de base? E aí os espíritos disseram, para a vida material é a posse do necessário. Olha, nós falamos isso, não foi? É a posse do necessário. Para a vida material é a posse do necessário. Para a vida moral é a consciência tranquila e a fé no futuro. Fecha. O sentido comum de felicidade para todos. Viver uma vida dentro do que é necessário do ponto de vista material. E quanto à questão moral, a vida moral, a consciência, apaziguada com a lei de Deus,
e a fé no futuro, porque compreende que o que eu não tenho hoje, tê-lá-á-ei amanhã. O que não foi possível nessa encarnação, pelo meu esforço feito, e por merecimento eu a terei em uma outra existência. Ou talvez já tenha até tido na anterior, mas não soube valorizar, e hoje eu deixei de ter a oportunidade de voltar com ela. Essa é a medida básica. E aí ela continua, ou ele continua dizendo: o que seria supérfluo para um não se torna necessário para outro e reciprocamente, segundo a posição. Nós falamos um pouquinho sobre o que seria necessário e supérfluo. Ele traz essa questão da dualidade, né? O que seria para mim supérfluo, para o outro não se torna necessário para o outro, e assim vice-versa, de acordo com a posição de cada um. E os espíritos dizem assim: sim, de acordo com as vossas ideias materiais, vossos preconceitos, vossas ambições e todos os vossos defeitos ridículos, aos quais o futuro fará justiça quando compreenderdes a verdade. E aí ele continua dizendo, é um pouquinho longa essa resposta, me permitam a si mesmo. Sem dúvida, aquele que tinha 50 mil libras de renda e se encontra reduzido a 10, se crer bem feliz porque não pode mais fazer uma figura tão grande, ter aquilo que chama sua posição, ter cavalos, lacaios, satisfazer todas as suas paixões, porque ele faz um paralelo com a realidade social daquela época de Kardec, né? Ele aqui não poderia falar de celular, de Samsung, não poderia falar de viagens, né? Aéreas e coisa e tal. Ele crê faltar-lhes o necessário, mas, francamente, o criquês com direito a lamentar se quando ao seu lado há os que morrem de fome e de frio, e não tem um refúgio para repousar a cabeça. O sábio, para ser feliz, olha abaixo de si, jamais acima, e a não ser para elevar sua alma até o infinito. Então ele quer mostrar aqui, e rapidamente, que o que é supérfluo, o que é necessário, vai depender, sobretudo, da posição moral e não intelectual, financeira, na qual se encontra aquele indivíduo que assim pensa em torno do que é necessário, do que é supérfluo. Para a gente finalizar, eu gostaria ainda de ler mais duas questões que eu achei bem legais e que servem para a gente dar o arremate quanto a essa questão da felicidade. A seguinte, que seria 924, Kardec questiona ainda, só para melhor fundamentar o tema. Há males que são independentes da maneira de agir e que atingem o homem mais justo. Não há algum meio de se preservar deles, e é fato. Uma pessoa dedicada ao bem, uma pessoa voltada para os seus afazeres éticos, morais, conscienciais, podem ser tomados por eventos que fogem ao seu controle. Aí ele questiona se essas pessoas não poderiam ter sido preservadas, né, desses eventos. Aí o que é que os espíritos dizem a Kardec? Nesse caso, ele deve se resignar e suportá-los sem murmurar, se quer progredir. Mas ele possui sempre uma consolação na sua consciência, que lhe diz e lhe dá a esperança de um futuro melhor, se fez
o que é preciso para tê-lo. E aqui é importante. Estamos vivendo hoje, e até agora eu não falei dela, da pandemia. E quantos foram acometidos pela doença, pelo vírus, como queiramos, e que eram homens justos, bons, dedicados ao bem, pessoas honestas, pessoas cumpridoras dos regulamentos de segurança sanitárias, que usaram máscara, que usaram álcool gel, que foram disciplinados com relação à distância, tudo quanto estava estabelecido. No entanto, não foram acometidos pela doença, não desencarnaram, muitos deles, ainda não estão hospitalizados, não sofreram as perdas dos seus entes queridos. Nesse caso, vem a questão da resignação, que eu falei um pouquinho lá atrás, no início. Não quer dizer que você seja bom, cumpridor da lei, que você não passe pelos reveses de um mundo de provas e expiações. Porque sabe que é necessário ainda para o fortalecimento do seu caráter, das suas fibras mais íntimas, é às vezes uma preparação para um futuro reencarnatório em determinadas áreas, como o próprio Chico Xavier, o próprio Divaldo, que também passaram e que ainda passa pelos seus reveses. Porque estão que se constituindo nesse modelo ideal da vida, embora sejam homens de bem. A própria irmã Dulce, quando esteve conosco, quantas dores, quantos males ela, em que pese o trabalho de dedicação aos desvalidos, aos sofredores, não vivenciou no corpo, preparando aquela alma para voos maiores. E ela foi fiel, resignada, tolerante, paciente, confiante em Deus, manteve-se firme no seu propósito. E aí vem a parte final da resposta. Essa consciência que lhe dá a esperança de um futuro melhor, se fez o que precisava para obtê-lo. Cumpri a minha parte. Fiz o que deveria ter feito. Por fim, e sem menos, essa não poderia deixar de trazer, porque eu acho que ela é uma síntese do que nós gostaríamos de falar nessa noite aqui para vocês. É quando Kardec trata na questão 932. Por que no mundo os maus tão frequentemente sobrepujam os bons em influência? Traduzindo, por que ainda existe tantos homens maus do que homens bons? Por que o mal ainda está tão presente, nos causando tanta infelicidade, em que pesa o desejo de sermos felizes e bons? Olhe a resposta que os espíritos trouxeram. E, em particular, para aqueles que se dizem seguidores de Jesus. Aqueles que se dizem espíritas. Pela fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, dominarão. Percebem? Por que a gente ainda não consegue ser feliz? Porque nós ainda, os bons, ditos bons, não queremos. Porque quando nós assim acharmos que é chegado a hora, nós dominaremos os maus. E teremos na terra uma terra de mansos, de pacíficos, de homens e mulheres
filhos de Deus. Os chamados, bem-aventurados, os felizes da mensagem de Jesus. Então, amigos e amigas do Centelha Divina, nossa gratidão pela oportunidade de estarmos aqui, virtualmente pela primeira vez, mas presencialmente algumas outras vezes já estivemos. Que Deus nos abençoe, que a gente possa refletir a respeito do que é mesmo que eu atribuo como sendo felicidade. E é interessante, para que vocês vejam, como o tema ele é hoje mais do que necessário, as faculdades, na sua maioria, abriram uma cadeira cujo titular chama-se felicidade. Para que os alunos, os estudiosos, os acadêmicos comecem a pensar sobre essa tal felicidade. O que é mesmo ser feliz? O que me traz felicidade? E lembrando que essa semana, me parece que anteontem, a Rede Globo começou um programa novo cujo título ou tema não é outro que não felicidade. Logo, quando nós quisermos os felizes, ou sermos felizes, dominaremos aqueles que, ora, são em maioria os infelizes, incluindo a nós mesmos, que, embora desejando a felicidade, mas ainda vivemos um estado pleno ou parcial de infelicidade. Sendo assim, eu agradeço a Deus a oportunidade, a todos vocês, na esperança de que voltemos brevemente à convivência fraterna, reflexiva, que essa doutrina de amor, de bondade, de felicidade nos oferece pelos esclarecimentos que nos traz a respeito da vida e, sobretudo, do sentido da vida. Muita paz, muito obrigado a todos. Meus queridos irmãos, quero agradecer ao meu amigo Ferrer pela bela palestra que ele nos trouxe para as nossas reflexões. Quero dizer que nós estamos de coração aberto, esperando ele para outras palestras. Queremos dizer a todos os nossos irmãos que nesta noite Jesus possa com certeza estar ao nosso lado, na beira do nosso leito, no momento em que nós estamos realmente em estado de vigília. E nós então façamos, nesse instante, o silêncio da alma com esta música na qual nós iremos cantar. Se está cantando uma canção de amor e paz. O silêncio está rezando uma oração pro seu irmão. Muita gente vive sem amor e tem solidão. Mas aqui nesta casa do Senhor, solidão não existe não. Solidão não existe não. O silêncio está gritando, pedindo paz, gritando amor. O silêncio está falando, põe teu amor no teu Senhor. Muita gente vive sem amor e tem solidão. Mas aqui nessa casa do Senhor,
Solidão não existe não. Solidão não existe não. Solidão não existe não. Meus queridos irmãos, elevemos os nossos pensamentos aos planos superiores, visualizando o nosso querido e amado governador espiritual e mestre Jesus, pedindo paz para o nosso planeta, socorro para todas as famílias do planeta Terra em que está sendo nesse momento atacado por esse vírus, e pedindo a Ti, Jesus, que ilumine cada vez mais o governador espiritual do nosso Brasil, nosso querido Ismael, para que ele possa intuir os governantes, os legisladores, para que possa administrar a terra do Evangelho com amor e respeito ao seu povo, que merece nesse momento essa reflexão de respeito e amor, como fez o nosso irmão Confúcio na China. Assim, lembrando da mãe de Jesus, nossa mãe, que nos socorre a todo instante de nossas existências de vida, para que ela possa nos acobertar com o manto de luz, iluminando os nossos caminhos em direção a Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa redenção, que assim seja. Que a centelha divina ilumine os nossos caminhos em direção a Jesus e que Deus ilumine os vossos seres com a doce claridade das virtudes e muita paz para toda a humanidade, e viva Jesus em nosso coração, hoje e sempre, que assim seja. Que a noite seja de paz e amor e alegria.